Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Canoas Podcast, o podcast do Grupo Otimoneiro de Comunicação. Eu sou Vanderlei Dutra, na operação John Cosetin, e a gente está falando direto aqui, gravando hoje, do nosso Estúdio Parque, que fica no Cowork The Coves, Avenida Farroupilha, 3992. Hoje falaremos sobre os desafios e como está tanto a distribuição e coleta de água, mas falaremos também dos desafios do esgotamento sanitário, o tratamento de esgoto, a ligação, tudo isso com representantes da Corsã direto do estúdio. Então, fica com a gente, depois do vinheta a gente começa e já vai colocando nos comentários, conforme tu for vendo, quais são as tuas dúvidas, para que de repente num futuro episódio a gente aborde também. Aproveita e já te inscreve no nosso canal se tu ainda não é um inscrito, e eu vou apresentar os meus convidados que falarão hoje sobre tudo sobre tratamento de água, tratamento de esgoto, coleta aqui na cidade de Canoas. À minha frente, Renata Rode, gerente de relações institucionais da região metropolitana da Corsã, e ao lado dela, Rogério Madri, que é o coordenador geral da Corsã Canoas. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela visita. A gente que agradece, Vanderlei, John, pela oportunidade de poder estar aqui, né, esclarecendo um pouco do que a gente faz. A gente trabalha bastante, né, Madri? E fala talvez um pouco menos do que a gente deveria, então ter esses espaços é a oportunidade de esclarecer dúvidas da população, falar um pouquinho do que a gente tem feito, explicar alguns eventuais transtornos que a gente gera e o porquê que a gente está fazendo, né? Então, contar um pouco desse novo momento também da companhia. Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Vanderlei, além de ter uma oportunidade de falar, assim, é uma obrigação nossa, que prestamos um serviço público dentro do município, de vir trazer assim, o que a gente está fazendo para melhorar, o que precisa ser feito e tirando as dúvidas dos nossos clientes. Perfeito. Bem, vocês, não sei quanto tempo vocês têm, mas você sabe que a relação da Corsã com a cidade, ela tem altos e baixos, não é uma relação simples e tem algumas coisas que pegam muito para a população, né? E eu queria começar por aí. Uma delas é o problema de falta de distribuição de água, que é um histórico na cidade, né? E já quero começar perguntando também sobre um outro problema, que é da questão de abertura de rua, né, para obra. Como é que está tudo isso hoje? Muito bom. Excelente a pergunta, Vanderlei. Assim, a gente tem um relacionamento há mais de 50 anos já, a Corsã, dentro do município de Canoas. Nós, com a nova modalidade que a EGEA assumiu a Corsã em 2023, então a gente está há 2 anos trabalhando nas melhorias que precisavam ser feitas dentro do município. Tínhamos um problema grave de faltas de água recorrentes, principalmente quando faltava energia. Canoas tem um problema de muitos picos de energia elétrica. E isso desligava a nossa estação de tratamento e levava um bom tempo para retornar o processo. Porque a água é diferente da energia, a energia ele dá o pico, em 2 minutos ele volta a energia funcionar. A água, quando ele dá o pico, ele desliga o motor e ele leva 2, 3, 4 horas para a retomada. Então, a gente sempre fala que a velocidade da água não é a velocidade da luz, né, Vanderlei? Então, o desafio é bem diferente da retomada. Ele era um complicador direto para nós, isso aqui, principalmente no verão. Esse ano, em janeiro, a gente instalou geradores em todas as nossas estações de tratamento, tanto na Niterói quanto na Rio Branco. Então, hoje, Vanderlei, a gente pode afirmar assim, esse ano de 2025, de janeiro para cá, a gente não teve nenhuma falta d'água mais em Canoas por problema estrutural. Além da colocação desses 12 geradores, que foi um investimento pesado da Corsã dentro do município, e era uma briga antiga que se falava, e a gente não conseguia botar em operação. Nós tivemos vários problemas de energia nesse janeiro, fevereiro e março, e nenhum deles deixou desabastecida a cidade. Hoje só falta água em Canoas quando rompe uma adutora, quando rompe uma rede. Que daí tem que parar para arrumar. Nós temos que parar para arrumar. Esse conserto, entre parar e voltar ao abastecimento, ele não passa de 8 horas. Todo ele. Então, quem tem reservatório doméstico hoje em Canoas, de janeiro para cá, pode-se afirmar que ele não ficou nem um dia sem água. Assim, para o público leigo, né, às vezes a gente que está lidando há muito tempo com isso, quando tu fala em adutora, a gente já sabe o que é. Mas para o pessoal entender, a adutora é o encanamento ali, a tubulação. Tipo, tu rompeu um cano na tua cozinha, tu tem que fechar o registro para poder fazer o conserto. É isso, né? Uma adutora só que é uma rede grande. É uma rede grande. Que ela fica na rua que abastece o bairro todo ali. Então,
A única vez que falta é isso. E não se leva mais que 8 horas, em média, para te abrir, consertar e botar o sistema de novo. Deixa eu tirar uma dúvida, porque são coisas novas no urbanismo da cidade que algumas pessoas veem, mas nem todo mundo sabe o que é, né? Na enchente do ano passado, surgiram locais pontos de captação. São poços que a Corsã instalou. E daí tem alguns lugares em que a gente vê umas casinhas com a Corsã. Ali são os poços? Sim. Na enchente, a gente abriu 10 poços dentro de Canoas. Tá? Que fica praticamente aqui na parte dos parques. E tem. Esses poços estão todos eles já prontos. Eles não entraram ainda em operação. A gente trabalhou eles em fase emergencial na enchente. Na enchente eles só operaram, né? Foram operados, todos eles em fase emergencial para abastecer os caminhão-pipa para a gente poder trabalhar e levar água para a população. Agora eles estão em fase final de aprovação de FEPAM, etc., da parte de vazão, e tu tem que interligar eles nas redes. Sim. Então agora eles começam agora no segundo semestre de 2025 a ser usado em alguns casos. Legal, mas se a gente tiver uma outra emergência, com muita água ou pouca água, eles podem entrar em operação. Eles estão prontos para entrar em operação a qualquer momento ali, em cima da coisa. Então, eu digo assim, além desses investimentos que a gente fez nos geradores, que são investimentos, nós trabalhamos muito, colocamos boosters, que são bombas que ajudam a melhorar a pressão nos bairros. Então, a gente colocou uma agora, nesse ano, que pega a parte do Guajuviras, na parte alta do Guajuviras. Aquela região toda ali, ela tem essa dificuldade, né? Estância, Olaria e Guajuviras, porque é a parte mais alta da cidade. Que é a parte mais alta. E então, a gente capta aqui embaixo, tem que fazer a água subir. Então, nós tínhamos problemas de pressão lá em cima, que equalizamos nessa parte ali do Guajuviras no início de janeiro e fevereiro. Estamos instalando esse mês uma na região da São Luís, que ali tem bastante as indústrias, as empresas ali que também sofrem com problema de pressão, e começamos a resolver agora. E temos um outro já programado para entrar, que é na parte que tu falaste, aqui na Marechal Rondon, que também vem. Então são investimentos que levam a melhoria e equalização de pressão. E outro investimento que a gente tem feito, que é um investimento bastante que pega toda a cidade, é as válvulas de regulagem de pressão também. Então são válvulas que tu põe nessas redes grandes, que ela pede para equalizar a pressão, porque uma pressão ideal hoje em qualquer bairro é trabalhar em torno de 10 a 15 metros MCAs, que é o que vai nas casas. E quando tu pega nessa região alta, tu entra embaixo com 40 e chega lá em cima com 12, com 10. Então, com as válvulas de retenção, tu vai manter ele tanto embaixo quanto em cima com a pressão. Sempre com a mesma pressão. E elas ajudam a evitar rompimento também, exatamente. Né, então, porque dependendo e até né, quando tem uma falta d'água, alguma coisa assim, para elas irem numa velocidade, para não voltar muito rápido. Qualquer movimentação relacionada à pressão, tu pode ter rompimento de rede. Então, também é importante para isso. É da precaução. Então, esses são investimentos que não se fazia muito em Canoas ao longo dos últimos anos. Então, desse tempo para cá, da pós-enchente, a gente está trabalhando muito forte nessas VRPs, nos boosters, na parte dos geradores, para não deixar faltar água, e isso tem dado resultado direto. Pegando a segunda parte que tu falou, da parte de repavimentação, também nós herdamos um passado que tinha, e com a enchente também houve a gente fez muitas obras emergenciais para poder atender a água no ano passado, e ficou muito asfalto para trás, ficou muita repavimentação que tinha problema. Nesse mês de fevereiro, a gente fez uma contratação de 4 motoqueiros e eles rodaram a cidade toda, fotografando todo e qualquer buraco que tinha ficado do passado para cá. Para te ter uma ideia, Vanderlei, são 2.000 buracos que a gente levantou. Isso tinha buracos nossos, da Corsã, da Sultep, de todas as empresas que trabalham na coisa. Fizemos uma triagem e todos os nossos foram feitos. Hoje, se tu rodar na cidade, tu não acha mais buraco da Corsã. Pelo menos buraco que tem há 2, 3, 6, 7 meses, como tinha no passado. Porque as pessoas, isso aqui está 8 meses aqui. Hoje tu não roda, tu não vai achar. Então, assim, estamos mudando também a forma que nós fazíamos. Antes, quando tu fazia um rompimento, uma adutora, a mesma equipe que ficava, ela abria o buraco, fazia o conserto e fechava. Hoje a gente tem uma equipe especializada só para fazer o repave. Então a equipe vem, faz o conserto. Porque às vezes aquele fechamento ficava bem estranho. Esse era o problema. Tu não tinha era aquilo, tu é especialista em consertar, mas tu não é especialista em fazer o repave. Então era a mesma equipe, então nós tínhamos sérios problemas. Hoje não. Então hoje a gente tem uma equipe que só faz a parte do reaterro e o repave. E isso a gente está conseguindo fazer ele em 48 horas. Esse é o nosso objetivo de fazer.
Então, para não deixar nenhum passivo nessa parte de repave dentro do município. Hoje, nós quando estamos falando em obra, a gente está falando hoje, quando vai abrir, ou é para fazer um conserto, né, que daí algum problema teve, ou ampliação de rede de esgoto. Isso. É disso que a gente está falando hoje, né? Isso. Eu queria perguntar para vocês como é que é, olhando para a cidade, né, qual é a cobertura que a gente tem hoje, porque lá na PPP da Corsã, ainda anterior a EGE assumir a Corsã inteira, a PPP da Corsã começou com essa ideia de ampliação do esgotamento sanitário, né? Isso. Se vocês pudessem dar um panorama de como é que está a cobertura de esgotamento e qual a previsão de obras futuras, se vocês têm um cronograma que possam passar, pelo menos de curto prazo. Perfeito, né? Perfeito. Esclarecendo um pouquinho, não sei se é de conhecimento, a gente sempre gosta de falar se é de conhecimento de toda a população, né? Assim, a água, como o Madri falou, assim, é uma coisa que chega todo dia na nossa casa e se falta, a gente sente, né? A gente se dá conta quando falta. Eu acho que isso nas enchentes se mostrou, né, muito claro, a importância disso. E o esgoto, ele acaba sendo muitas vezes um não assunto. Porque as pessoas, elas não sabem que ao dar descarga, enfim, para onde vai? Elas não conhecem esse ciclo da importância desse tratamento. Canoas, justamente por ter já a PPP, ela já avançou muito frente a demais municípios. Se parar para pensar, a média, a gente tem uma média no Rio Grande do Sul muito abaixo da média nacional. O Rio Grande do Sul tem uma média de 30% de esgoto coletado e tratado, sendo que a gente tem uma legislação chamada o Novo Marco do Saneamento, que nos diz que até 2033 a gente tem que ter até 90%. Por isso que a gente tem feito investimentos tão pesados, né? A gente está falando a companhia vai fazer 2 anos agora, em julho, que entrou, que a Corsã foi privatizada, e a gente está falando nesse prazo de 15 bilhões de investimentos até 2033 para dar conta desses investimentos nos seus municípios todos, que são os 317 que a gente atua. Mas falando agora de Canoas, então Canoas já tinha avançado bastante, Canoas já tem hoje uma cobertura de 63%, mas como Canoas é um município grande, tem muito ainda a fazer, né? Então a gente tem, sim, obras previstas ainda para este ano, de expansão. Os bairros aqui previstos são os bairros Fátima, Niterói, Nossa Senhora das Graças e Estância Velha, que a gente deve ter intervenções ainda este ano e em 2026. De ampliação de rede. De ampliação de rede, exato. É aquela obra que pega, assim, um pedaço da rua, uma lateral, e faz uma abertura de 1 metro, 2, 1,5 metro e faz todo o encanamento. Exatamente, exatamente. E a gente tem alguns bairros, exemplo do bairro Matias Velho e do bairro Harmonia, que a gente já tem as redes, mas que faltam fazer algumas melhorias nessas redes, e a gente está com obras iniciando também nesses bairros, que vão possibilitar que as pessoas se conectem. E isso, Vanderlei, é muito importante a gente falar. A gente, inclusive, está com uma campanha agora, que não sei se já chegou até a população, chamada Te Liga Meu Rio Grande, que é para ajudar na conscientização das pessoas do quê? Que, uma vez existente a infraestrutura de esgoto, que as pessoas se conectem à rede de esgoto. Por quê? Porque hoje, considerando que a gente tem essa média abaixo da média nacional, que é de 50%, sendo que a gente precisa chegar nos 90%, não só porque a legislação exige, que bom que existe essa legislação, porque a gente está pensando em saúde, em qualidade de vida, em meio ambiente para as próximas gerações. Então, só que não adianta a infraestrutura existir, ela está ali, se as pessoas não se conectarem, porque vai continuar com que aquele esgoto esteja indo para uma fossa que eventualmente não está sendo limpa, ou até mesmo, em muitos casos, direto de forma bruta, como a gente chama, o esgoto bruto, indo direto para os rios, para os mananciais, sem o respectivo tratamento. Então, a gente até já lhe fez o convite numa oportunidade anterior, né, Vanderlei? Assim, a gente vai, inclusive, sábado agora, levar um grupo de jornalistas para conhecer a nossa estação de tratamento, para que as pessoas vejam o que é o antes e o que é o depois de um esgoto que passa pela estação de tratamento, para as pessoas entenderem a importância disso, como eu posso devolver para a natureza o efluente tratado e a diferença que é quando ele não passa por uma estação de tratamento. Então, o pedido que a gente faz à população é, primeiro, que assim, vai ter um transtorno na rua? Vai ter, porque as cidades foram feitas sem essa infraestrutura básica. Então, o ideal seria que já tivesse as redes, seria ótimo para todo mundo, mas não tem. E nos locais que não tem, a gente precisa implantar a rede. E uma vez implantada a rede, cabe à população, porque daí é uma responsabilidade de cada cliente, né, Madri, fazer a conexão. Então, ele faz uma pequena obra na sua casa e se conecta à rede que está ali disponível na calçada, e aí ele passa a ter um novo serviço, que é o serviço de coleta e tratamento de esgoto. Perfeito. A gente vai ter que avançar muito ainda da população entender
o porquê e por que ela é obrigada a fazer, porque, na verdade, existe uma legislação que obriga as pessoas a colocar, né? Sim. Então, se não se conectar, futuramente, inclusive, vai poder ter alguns problemas, né? Existe, o que hoje existe todo um regramento, a gente é regulados, né? Existem agências reguladoras, no caso de Canoas é a Agergs, que regula aqui o serviço de água e de esgoto, e consta, inclusive, na tabela da estrutura tarifária, de que se a pessoa, ela opta por não se conectar, ela vai pagar uma tarifa de disponibilidade. E por que isso? Justamente para que incentive que ela se conecte. E com o passar do tempo, essa tarifa ela é mais alta do que a taxa de esgoto. Então, assim, por aqui a pessoa, como uma forma de incentivo mesmo, Vanderlei, é importante. E essa tarifa, ela não vai para a Corsã, ela vai para um fundo. Então, não é um valor que a gente possa... Então, não é bom para ninguém. Porque, especialmente para o fim que é de saneamento básico e de tratamento, né? Que é o que a gente estava falando aqui, que é esse fim de sustentabilidade aí para o município. E tem uma coisa também que, por exemplo, eu estava pensando sobre isso ontem. A gente cresceu, né? A gente cresceu ouvindo assim, as nossas mães, pais falando assim, tu não é sócio da CE, desliga essa luz, desliga essa luz. Sempre teve um cuidado com isso porque era mais caro, né? Mas com a água a gente não tem essa cultura. Então, assim, deixar a torneira aberta, deixar uma mangueira correndo, não é da nossa cultura cuidar tanto. E quando a gente pensa em tratar o esgoto, a gente também está pensando assim, né? Quando tu desperdiça uma água que foi tratada, né? Tem todo um trabalho para tratar aquilo. Tu está desperdiçando. Agora, como a gente vai ter que também coletar e pagar por esse tratamento, o cuidado com o uso da água vai ter que vir mais importante. A gente vai ter que ter um olhar maior para o uso da água, né? Para baixar o consumo geral. Exatamente, porque vai refletir no valor. É isso, porque o valor, e é importante explicar isso também para quem está nos assistindo, o valor do esgoto, ele é calculado conforme o consumo da água. Ele é um valor de percentual do consumo da água, porque é a forma que tu mede o esgoto. Porque 100% da água consumida vira esgoto. E aí um percentual desse valor, ele é menor, ele é um pouco menor do que o valor da água, o valor do metro cúbico. Então, é em torno de 70%, né, da estrutura. Então, o que tu consumires de água vai ter um percentual de valor de esgoto. Que vai aumentar a conta geral. Então, uma forma é tu reduzir o consumo. Porque se eu pago pela água que vai chegar porque ela foi captada, tratada e entregue na minha torneira. Então, eu pago por aquilo. E depois de usar, ela vai ter que ser tratada de novo. E quando tudo isso estiver acontecendo, essa primeira parte de tratamento de água também vai baixar os custos gerais lá no futuro, né? Então, de certa forma, eu consumir menos ou com racionalidade, né? Vai fazer com que todos os custos gerais diminuam também, né? Vanderlei, assim, na realidade, quando o cliente se liga no esgoto, ele é um investimento, mais do que um custo. Na realidade, o custo do metro cúbico de água hoje é em torno de R$8 arredondando, o de esgoto vai custar 5. O consumo médio de Canoas é 10 metros cúbicos. Então, vai custar em torno de R$50 na média a tarifa de esgoto. O Instituto Brasil tem uma pesquisa que fala que o imóvel que tem tratamento de esgoto já coletado e tratado, ele vale 15% mais do que não tem. Então, só isso já é um investimento financeiro para o cliente que ele tem. Onde ele se liga na nossa rede, ele não precisa mais ter a famosa fossa. Hoje, os nossos imóveis de Canoas, ele tem aquela fossa. Isso consome 9 metros quadrados do terreno. Onde tem a fossa, ele não pode construir, ele não pode passar com o carro em cima, ele não pode nada. Então, assim, e de tempos em tempos gasta um bom dinheiro ali na fossa também. Tem que limpar a fossa, tem que fazer todo esse trabalho. Ligou na nossa rede, ele pode concretar a fossa dele, não precisa passar nada pela fossa. Então, assim, esse investimento, ele só vem com esgoto. Então, assim, quando tu fala assim, mas vai ter mais um custo, eu digo que ele não chega a ser um custo, ele é um investimento. Perfeito. E o teu olhar foi do ponto de vista financeiro e econômico, que é muito importante, porque é o que mais pega as pessoas, e tem todo o ganho na saúde direta ali do local, né? Porque tu imagina, um bairro inteiro. A gente está falando de, por exemplo, Matias Velho, que falou agora que é o ponto, né? A gente está falando de um lugar que foi urbanizado de forma totalmente atropelada e irregular, décadas e décadas atrás. Não tem área de lazer, não tem área verde, né? Não tinha o tratamento de esgoto. E que as pessoas, olhando para aquilo tudo, que é uma área baixa, úmida, que era um arrozal, né? Todo mundo com fossa, com esgoto ali, tá todo mundo vivendo no meio do esgoto.
né? E isso vai repercutir na saúde das crianças, dos animais, da família como um todo, né? Então tem um salto de qualidade de vida que as pessoas não estão... É difícil enxergar isso no primeiro momento. Exatamente. A proliferação de baratas, ratos, tudo, isso tem muito a ver com as fossas que tem nos terrenos. Né? E falando também de pesquisas, assim, agora falando nessa linha que você trouxe de saúde, Vanderlei, esse Instituto Trata Brasil, ele fala também que a cada R$1 investido em saneamento, a economia é de R$4 em saúde. Então, o que isso não vai repercutir também para o município, né? Para as UPAs, essa questão da redução das doenças de veiculação hídrica, né? Diarreias e outras, justamente por ter uma cidade saneada, né? Então, Canoas já avançou bastante. Ainda tem muito a avançar. Claro, a gente também, no saneamento, não adianta tu tratar uma cidade de forma isolada, né? Tu precisa, porque são bacias hidrográficas, né? Então, tu tem rios ali, as bacias, mas é bom que o estado do Rio Grande do Sul tem, né? Tá correndo atrás desse prejuízo, né? Ele ficou muito atrás, a gente sempre fala, a gente tem muito orgulho das nossas façanhas, mas em se tratando de tratamento de esgoto, a gente ficou muito atrás. Então, a gente tem que agora... vai ter algum transtorno, sim, já está tendo, né, nas cidades, mas para correr atrás desse prejuízo, para conseguir ser um exemplo aí e cumprir um marco de saneamento e dar o exemplo aí para o resto do Brasil. Legal, quero agradecer. E para a gente encaminhar, eu queria que vocês falassem de um outro ponto que também a gente recebe muito dos nossos leitores, que é como faz para falar com a Corsã. Eu cresci ali... O pessoal indo na Fioravante, daí pegava uma fila, aí passava um trabalho ali. Como é que faz hoje? Como é que é para... Eu tô com um vazamento, tô com um problema na minha conta. Como é que é esse relacionamento? Vanderlei, esse é um outro ponto muito importante que a gente vem melhorando drasticamente nesses últimos meses. Hoje tu tem um atendimento aqui na Frei Orlando, que é o atendimento presencial. Isso, na Frei Orlando, né? Na presencial. Esse é um atendimento que nós tínhamos um problema muito grave ali. Então, assim, a gente humanizou bastante esse atendimento. Hoje, quem for lá nota a diferença do que era 2 anos atrás, em cima dele. Fora isso, e esse atendimento ele pode ser tanto agendado ou ele direto. Por exemplo, tu quer agendar, tu marca teu horário amanhã às 4 horas da tarde, tu vai ser atendido às 4 horas da tarde quando chega lá. Mas, fora isso, assim, a gente tem outros canais hoje que facilitam muito a vida do cliente. Nós temos a videochamada. Então, tu pode ligar no 0800, marcar uma videochamada, eu quero conversar amanhã às 4 horas da tarde. Tu vai receber um link, tu vai abrir teu celular e tu vai conversar com o atendente de casa sem precisar ir até a Corsã. Uma pessoa de idade. Porque daqui a pouco o neto, né? A pessoa talvez não quer ir não consegue ir até o escritório por uma questão de mobilidade, mas alguém ajuda. Eu digo neto porque às vezes as pessoas, se bem que hoje estão todos bem conectados, mas pode ajudar ali e consegue fazer da sua própria casa um atendimento como se fosse presencial, né? Então... Isso ajuda bastante. Fora esse, ele tem o 0800, que é o atendimento por telefone normal, que hoje ele está muito rápido o atendimento. E tem o aplicativo da Corsã. Com o aplicativo da Corsã, tu faz tudo o que tu precisa fazer no atendimento. Seja tirar a segunda via, ver se as faturas estão pendentes alguma coisa ou não, informar vazamento, fazer a troca de titularidade. Todos os serviços que tu faz presencial, tu faz pelo aplicativo hoje. Tanto que isso aí hoje reduziu quase 50% a presença de pessoas no nosso atendimento presencial, em função dessas melhorias que a gente fez na tecnologia para trazer. Então, eu diria assim, hoje, se tem algum vazamento em casa, o canal mais rápido que tem é o 0800. Liga no 0800, ele vai informar, de lá cai direto na nossa equipe que está na rua. Sabe de cabeça o 0800 aí para nos dizer? A gente vai deixar igual na descrição aqui tanto o 0800 como o link para o aplicativo, tá? Para que vocês possam achar aí no YouTube. Mas se tu conseguir buscar rápido aí o 0800, vocaliza, porque tem gente que só escuta. Claro. E a gente pode também combinar conforme a necessidade. Agora, pensando em estar mais próximo da população também, a gente está aqui a sede da nossa diretoria regional fica aqui em Canoas e a gente está agora com uma van de atendimento móvel exclusiva aqui para nossa regional aqui, que é a metropolitana e litoral, para justamente assim, se tem alguma ação específica voltada para alguma população, em algum bairro, a gente pode levar a nossa van também de atendimento móvel para estar ainda mais perto, né, da população. Teve uma ação, acho que semana passada. Isso, exatamente. Assim. Exatamente. E daí vai até lá e faz esse atendimento. Vai até lá e faz o atendimento, exatamente. É levar o escritório para os bairros. Perfeito. Então tá, vamos... eu quero agradecer muito a vocês. Achou? Fala aí o 0800 para mim, John. 0800 646 6444.
6444. Valeu, John, obrigado. Madri, muito obrigado. Renata, muito obrigado pela... Sempre que tiver alguma coisa aí para comunicar com a comunidade canoense, por favor, utilizem os meios do Grupo Otimoneiro, que esse é o nosso papel, a nossa missão. Tá ótimo. A gente agradece muito mais uma vez, Vanderlei, assim, o espaço, a oportunidade. Como disse o Madri, a gente presta um serviço público, a gente precisa estar próximo e veículos sérios como o de vocês aí, né, nos ajudam demais nessa missão aí de estar próximo da população. Muito obrigada. Obrigada, John. Muito obrigado, Vanderlei. Sempre estaremos aqui com vocês. Tá certo. Curtiu? Acha que tem alguém que precisa saber um pouquinho mais? Compartilha esse vídeo também, tá? E te inscreve no nosso canal. Até o próximo episódio do Canoas Podcast. Tchau!